Amém? Tudo certo? Ok. Gostaria de, nessa manhã, ter uma palavra de oração. Possamos orar como igreja nesse momento. Então vamos orar. Orar por aqueles pedidos, né? Os mais recentes. Senhor, nós queremos orar, Senhor, pela família Kondo, principalmente pela senhora Kondo nesse momento tão difícil, Senhor, de perda, de luto. Que o Senhor possa consolar, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Sabemos que a saudade fica, mas pedimos que o Senhor possa confortar e consolar, Senhor. Abençoar toda a família, os filhos que estão vindo também no final do mês. Que tudo dê certo, que eles possam ter um momento juntos, em família. E podendo relembrar e podendo assim ser também consolos uns para os outros. Também nesse momento eu quero orar, Senhor, pela família do pastor Júlio César, Senhor. Deus, como é difícil, Senhor. Como é difícil, Deus. Mas que o Senhor possa também, Deus, amparar, Senhor. Abraçar, Senhor, neste momento. Que eles possam, Senhor, também se sentir amados pelo Senhor e acolhidos. Sentir também, Senhor, o cuidado dos irmãos, da tua igreja. Em nome de Jesus, Deus. Também queremos orar, Senhor, pelo tratamento, Senhor, de câncer da nossa irmã Lúcia. Que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe, dando forças, dando, Senhor, para ela, Senhor, realmente uma motivação que vem de Ti. E que nesse momento o Senhor possa manifestar a Tua presença, Senhor, que é tão boa, tão agradável, Senhor, que traz um renovo, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, pela recuperação da cirurgia da senhora Madalena. Que o Senhor possa abençoar, Deus, toda a recuperação, todo o processo, e também toda a família, Senhor, que está ali ajudando, as filhas. Em nome de Jesus, Deus, esteja com ela neste momento, Deus. Também oramos, Senhor, pelo luto, Senhor, da família Pinheiro, que essa semana, Senhor, o Michel veio a falecer. Só posso estar cuidando, Senhor, da sua esposa Renata, das filhas Giovana e Rebeca. Nesse momento elas possam estar encontrando em Ti o consolo, o conforto que só o Senhor pode dar. Nesse momento, Deus, também quero orar, Senhor, e pedir pela recuperação, Senhor, do Senhor Paulo Suzuki, que também contraiu o Covid. O Senhor possa estar cuidando dele, Senhor, para que ele possa reagir, Deus, e sair dessa situação o mais rápido possível. Senhor. Também oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Pela alta, Senhor, da nossa irmã, Senhor, Aparecida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o casal Ishihama está bem. Ela está bem em casa agora, Senhor, já teve alta. E pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, conduzindo todo esse processo que é lento, é devagar, de recuperação, de restauração, da parte respiratória, principalmente, da parte de fisioterapia. Em nome de Jesus, você pode estar conduzindo, mas nós nos alegramos como igreja, Senhor, porque o Senhor responde às orações e o Senhor cura. E nós te agradecemos muito, Senhor, por isso. E também te agradecemos, Senhor, pela imensa alegria, Senhor, que nós tivemos no dia 18, Senhor, de poder receber, Senhor, como membros, receber, Senhor, da tua igreja, o Senhor Shigeru Kishida e a senhora Yasuko Kishida, os pais da nossa irmã Cris Oda. Obrigado, Senhor, porque eles foram batizados nas águas e nós te louvamos, Senhor, porque isso realmente é uma alegria, é uma festa, Senhor, nos céus e aqui também. Nós nos alegramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidá-los, se puderem abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 16. Tá? Eu vou estar usando a NVI, mas fiquem bem à vontade. Tá?
Só para dar um pano de fundo, a primeira carta do apóstolo Pedro, ela vem com o objetivo, né? Pedro tem o objetivo de incentivar os cristãos a demonstrar fidelidade, né, quando são pressionados pela perseguição. Os cristãos dos quais o Pedro escreveu essa carta estavam passando por dificuldades, provações muito intensas naquele momento. Então, a cultura no qual eles viviam desprezavam a fé deles, criticavam a moralidade deles e ainda zombavam da esperança que os cristãos tinham. E Pedro, então, ele estimula os leitores daquela carta a responder a essa pressão com um compromisso renovado de viver pela graça divina, tanto para agradar a Deus como para dar testemunho dessa graça. Então, Pedro ele está encorajando ali, incentivando os cristãos daquela época a continuarem firmes, mesmo em meio a provações. E ali no verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Como de costume, né, nas cartas do Novo Testamento ali, então a gente encontra primeiro a saudação, geralmente o escritor, né, no caso aqui Pedro, ele dá uma saudação, explica quem ele é, quem está escrevendo essa carta, né, geralmente apóstolo Paulo ou apóstolo Pedro, né, enviado do Senhor, enfim. E logo depois já entra-se assim com uma expressão de ação de graças e de louvor, que é exatamente esse trecho do 3 ao 5 que nós acabamos de ler. E aí ele vem com essa declaração, mas esse louvor que ele coloca aqui nessa carta é um louvor muito profundo, porque ele vem dizendo quem Jesus é. Né? Ele vem expressando a esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. E além disso, né, além dessa esperança eterna e viva que ele nos traz, ele traz a promessa de que ele voltará. E aí, continuando no verso 6, diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, no verso 6, Pedro ele coloca aqueles leitores, e a nós também, como leitores, com os pés no chão. Né? Que apesar da esperança que nós temos em Cristo, nós iremos passar por provações, porque nós estamos no mundo ainda e a nossa esperança há de vir. Então, Pedro ele vai anunciando isso, porém, algumas palavras aqui que nós precisamos nos atentar é que ele fala assim, ainda que agora, por um pouco de tempo, né? Ou seja, o nosso tempo aqui, comparado com a eternidade, é muito pouco. A eternidade nós, na verdade, não conseguimos medir. Então, o nosso tempo de vida aqui não é nada se comparado com a eternidade. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação, mas é por pouco tempo. Ou seja, vai passar. E nós sabemos que tudo que aqui está no mundo perecerá. Mas como nós lemos um pouco antes, a herança que está guardada nos céus para nós jamais perecerá. No verso 7, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E como no verso 5, né, que nós lemos, mediante a fé, a nossa
herança está protegida não por nós mesmos, não pela nossa própria força, mas ela está protegida mediante a nossa fé em Deus e pelo poder de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que protege a nossa herança. E essa fé, com certeza, o que diz nesse versículo, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, né? Vale mais do que as riquezas desse mundo, vale mais do que qualquer coisa que possamos desejar dessa terra, pois tudo isso passará. Porém, a fé genuína resultará em quê? Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Essa linda e completa descrição da esperança da salvação que Pedro traz nesses primeiros versículos nos traz a paz da esperança eterna, com certeza. A esperança da salvação. E assim Pedro, como Pedro, né, precisa lembrar aqueles leitores que estão passando por provações naquele tempo, que estão passando por dificuldades, por perseguições. As pessoas zombavam deles porque eles tinham esperança que Jesus Cristo voltaria, eles tinham esperança que em Cristo eles têm a vida eterna, teriam a vida eterna. O pessoal zombava deles, né? Zombava da moral deles, da conduta dos cristãos, imagina isso. E Pedro aqui vem lembrando dessa certeza nos momentos difíceis. E nós também precisamos constantemente nos lembrar que precisamos focar, voltar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa esperança no alvo certo. E o alvo não está aqui, o alvo está em Jesus Cristo, está na sua promessa. E continuando, agora mudando um pouco o teor do assunto, da esperança da salvação, Pedro agora começa a entrar na parte sendo assim, digamos, né? Sendo assim, depois de ter falado sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua promessa, então precisamos falar um pouco de nós, como devemos nos portar, qual deve ser a nossa conduta. E lá no verso 8 diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos que Cristo e as glórias, os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Nesse versículo, Pedro faz referência aos profetas do Antigo Testamento que profetizaram a respeito de Jesus. Então, como nós lemos, eles realmente estavam profetizando, eles sabiam que haveria de vir um Messias, um Salvador, porém eles não sabiam quando e nem quem seria essa pessoa, esse Salvador, e nem como, né? E apesar deles terem investigado, pensado, buscado, não foram revelados a eles, né? Mas o que eles profetizaram de fato aconteceu. Eles profetizaram que o Messias passaria por grande sofrimento, mas que esse sofrimento, posteriormente, levaria ele à glória. E foi isso que aconteceu com o nosso Rei Jesus. Ele passou por grande sofrimento, mas quando ele ressuscitou, ele foi elevado à glória, à destra do Pai. E Pedro, ele fala sobre isso, né? Trazendo aqui um ponto importante, né? Que o evangelho ele foi pregado ali, foi anunciado pelos profetas e foi acontecendo, e através do Espírito Santo,
o evangelho foi anunciado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo e, enfim, chegaram até esses leitores e até nós, né? E da mesma forma, Deus continua nos usando com o poder do Espírito para anunciar o evangelho para as outras pessoas. E aqui, como resultado de tudo isso, a gente precisa entender que o que se deve, como se deve viver. Homens e mulheres vivendo como seguidores de Jesus, não importa as circunstâncias, não importa o quão difíceis e adversas estejam sendo. Esse é o ponto que Pedro começa a fazer uma transição agora, entrando num assunto muito importante, que é sobre a santidade. E no verso 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Mediante a salvação que nós temos pela graça de Jesus, devemos nos preparar. E o que seria isso? O que seria nos preparar? O que seria estar pronto para a ação, pronto para agir? Nós precisamos caminhar segundo o nosso modelo. E o nosso modelo é Jesus. Ele está falando da graça que será revelada. E essa graça que será revelada não está falando assim de um Deus ou de Jesus que partiu, ascensão, partiu, desapareceu, e de repente ele vai voltar para finalizar o que ele havia falado. Não. Aqui o sentido é que Jesus ele partiu, mas ele nunca deixou de estar presente. A gente sabe então que ele envia o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e em todo momento ele está presente nas nossas vidas. Ele é Deus Emanuel. E o desfecho então da graça de quando ele retornar, aí sim é para completar a obra, mas isso não quer dizer que ele não está presente, pelo contrário, ele está sempre presente nas nossas vidas. No verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como nós sabemos, como cristãos, nós sabemos que a obediência a Deus é muito melhor do que sacrifícios. Afinal, Jesus Cristo, o próprio Jesus, é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi. Então não há qualquer outro sacrifício que nós possamos fazer que vai ser maior do que esse sacrifício. Jamais. Porém, como filhos, nós precisamos obedecer o Pai. Nós precisamos obedecer a Deus. E aí, quando ele fala, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ele está dizendo, não se deixem amoldar pelos desejos da carne. Não se deixam levar pelo velho homem, pela velha mulher. Porque nós sabemos que quando nós nos convertemos, o velho homem, a velha mulher morre. E aí nós nascemos de novo, né? Exatamente isso que Jesus está dizendo ali para Nicodemos em João 3. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos ali, ele fala assim, mas como nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é isso, é no sentido de nós fomos separados para viver uma vida santa. Nós fomos escolhidos e separados como povo de Deus para viver em santidade. E para nós vivermos em santidade, nós precisamos crucificar a nossa carne, deixar ela para trás. E essa é a tal da morte do eu que nós estamos ouvindo, né, ultimamente. Mas isso é comum, isso é para todos os crentes. Nós precisamos matar o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne e os nossos desejos. Não dá para a gente viver satisfazendo os desejos da própria carne e satisfazendo os desejos de Deus. Não dá para a gente continuar vivendo, fazendo as nossas próprias vontades e querendo fazer as vontades de Deus ao mesmo tempo. Não dá. Verso 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito,
sejam santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro usa uma referência ali de Levíticos 11:44. Essa frase, sejam santos porque eu sou santo. Ali quando Deus está ali revelando, né, as suas leis. É no sentido de que Deus ali, naquele momento, está declarando e separando o povo de Israel para ser o povo santo, para ser referência na terra, para fazer a diferença. É ali que ele ia manifestar o seu poder, manifestar quem ele era através do povo. E nós hoje fomos escolhidos povo santo de Deus, separado do pecado. Nós somos o povo de Deus. E mais, nós somos filhos de Deus. Fomos adotados através do sacrifício de Cristo na cruz, para fazermos parte dessa grande família, para entrarmos no reino de Deus. Mas enfim, como viver em santidade? Mas como viver em santidade? O que a gente leu e o que o texto está querendo nos dizer, e que precisamos nos atentar, é que nós vamos pecar. Tá? A gente só vai parar de pecar, a gente só vai estar realmente 100% no dia da glória de Cristo. Porém, há uma grande diferença entre pecar e se arrepender, entre cair e sentir o erro, entre pecar e sentir-se triste com aquele erro, escorregar, eu errei, eu não queria, sabe? Se arrepender, quebrantar, colocar diante de Deus como é ruim, como o pecado faz mal para nós. E há uma grande diferença nisso entre persistir no pecado. Mesmo sabendo que não agrada a Deus, persistir no pecado, persistir naquela mesma coisa, sabendo que está errado, e pecado, e pecando, e pecando, isso é viver no pecado, que é totalmente ao contrário de viver em santidade. Nós não somos perfeitos, claro, mas é uma diferença muito grande nisso. Porque se você está escolhendo viver no pecado e continua praticando o pecado, e praticando, e praticando, e praticando, e vai lá, mas Deus perdoa, e continua fazendo a mesma coisa, isso não condiz com a santidade. Isso não condiz com buscar a santidade. E viver em pecado é justamente o não estar preparado, o não estar pronto para a ação que nós lemos. Deus, ele nos chamou como filhos, nos chamou como povo santo dele, para vivermos aqui nessa terra. Passaremos por lutas, estamos passando por aflições, por dificuldades, mas com a esperança eterna e verdadeira, passar tudo isso com essa esperança de que tudo isso vai passar rápido e que Jesus Cristo voltará e nos dará a eternidade junto com Ele, muda a nossa perspectiva de vida. E sabendo disso, Jesus voltará, e sabendo que nós temos pouco tempo aqui, que é breve a nossa estadia aqui na terra, porque nós somos peregrinos, não pertencemos a este lugar. Mesmo e sabendo disso, como nós devemos viver então? Que tenhamos então uma vida cheia de graça, de amor, de santidade, longe do pecado. Às vezes nós, no dia a dia, a gente comete pecados e nós adquirimos pequenos costumes, pequenos vícios, que às vezes passa imperceptível. Normal ficar no celular, normal ficar um bom tempo no celular, vendo mensagem, vendo redes sociais, jogando joguinho. Sim, é normal. Mas até que ponto é saudável? Até que ponto isso não está substituindo o seu tempo com Deus? E se isso está acontecendo,
você está colocando uma coisa tão fútil diante do nosso Deus, o Deus Criador. Além disso, atrapalha nas relações dentro de casa. Como podemos dar mais atenção no celular, para quem é de fora, para outros assuntos, do que a própria família? Isso também não agrada a Deus. São coisas tão pequenas, que às vezes passa despercebido. Mas como Pedro aqui está alertando esses leitores, nós precisamos buscar viver em santidade. Precisamos buscar a real santidade. E isso a gente encontra estando junto do Deus que é santo, perfeito, junto de Jesus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente é abraçado pelo pecado. Porque é tão natural do nosso velho homem vir à tona. Além disso, nós temos um inimigo que está ali pronto ao derredor para tentar, para acusar, para te colocar medo, para te gerar ansiedades, para te deixar frustrado com algumas coisas que nem era para a gente ficar frustrados, e principalmente para tirar o foco da glória de Cristo, o foco da promessa, o foco da nossa herança que está guardado pelo poder de Deus. Que possamos agradar ao nosso Deus, que nos deu tudo e pagou um preço impagável. Nós nunca conseguiríamos pagar. Estando junto dele, buscando, conhecendo, orando, intercedendo, sendo igreja que ele, como ele planejou. Corpo de Cristo, em unidade, em alegria, em amor, em esperança. Vamos orar? Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a identificar essas pequenas coisas, pequenos pecados, Senhor, que às vezes a gente acha que está tudo bem, passa despercebido, mas que está fazendo a gente perder o foco do Senhor, que está tirando o nosso tempo tão precioso com o Senhor. Tempo, Senhor, de estar contigo, de orar, de sentir a tua presença, Senhor, que é tão maravilhosa, Senhor, que alinha os nossos corações, que tira as nossas ansiedades, que deixa a gente no foco certo na eternidade. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós não percebemos isso. Mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa revelar a nós aquilo que tem impedido, Senhor. Impedido, Senhor, muitas vezes a gente de caminhar em santidade. Deus, como igreja, nós não queremos, Senhor, viver no pecado. Não queremos, Senhor, que isso seja uma prática comum das nossas vidas. Pelo contrário, nós somos povo santo escolhido pelo Senhor. Nós somos filhos de Ti e nós queremos, então, nos portar como nós devemos. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar o tempo tão curto que nós temos aqui para Te buscar, para Te conhecer, para sermos moldados pelo Teu Espírito, Senhor, e para pregar o Teu Evangelho com o poder do Espírito, assim como os apóstolos fizeram. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia. Nós oramos, Senhor, e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.